pessoal, tudo bom? Vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula, vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Vamos para a nossa aula. Como a gente estava falando na última aula, a gente viu o período em que o Brasil foi governado pela regência. Primeiro a regência Trina, depois a regência Una, tanto do Feijó quanto do Araújo Lima. E a gente viu também que durante essas regências tiveram algumas revoltas, alguns problemas surgiram pelo Brasil. E agora a gente vai começar a ver quais foram esses problemas e o que motivou cada um deles. A gente vai começar falando da Guerra dos Cabanos, que aconteceu entre 1832 e 1835. Então ela se inicia com a partida de Dom Pedro, quando ele renuncia ao trono aqui no Brasil e volta para Portugal, e ela dura até o início da regência do Feijó. Acontece nas províncias de Alagoas e Pernambuco. A Guerra dos Cabanos, também chamada de Cabanada, foi uma revolta contra o governo regencial e inicialmente tinha como objetivo o regresso de Dom Pedro. Então, quando essa revolta ela se inicia lá em 1832, o objetivo dela era trazer o Dom Pedro de volta para o Brasil. Elas queriam que o Dom Pedro saísse de Portugal e voltasse aqui para o Brasil e continuasse governando como imperador. E nesse primeiro momento, a cabanada vai ser liderada pelos senhores de engenho de Pernambuco, com a participação da população, compostas por negros, mestiços e brancos pobres também. O motivo da população se juntar em massa nessa revolta foi porque a situação na província estava complicada. Era uma situação difícil e a população passava dificuldades. Quando surge um movimento de revolta, isso acaba atraindo aqueles que estão se sentindo oprimidos. Então, grande parte da população pobre vai se juntar a esse movimento, mesmo ele sendo liderado pelos senhores de engenho. Para piorar essa situação, no ano da eclosão da revolta, os restauradores, que eram os caras que queriam que o Dom Pedro voltasse para o Brasil, estavam em conflito com os proprietários de terra de Pernambuco, que eram liberais e membros do Partido Brasileiro. A gente tem visto nas últimas aulas o conflito entre esses dois partidos. A gente tinha o Partido Português, que era conservador, e o Partido Brasileiro, que era liberal. Então a gente tem no mesmo estado dois grupos que pensam diferente. Os dois grupos que estavam em conflito, mesmo antes da saída do Dom Pedro I, agora estão dividindo a mesma província. E isso vai causar muitos conflitos ali, naquele local, por causa desses pensamentos diferentes. Só que a coisa vai escalonar a um certo nível que logo os senhores de engenho vão perder o controle do movimento. A maioria das tropas era formada pelos mais pobres. É óbvio que os senhores de engenho não iam diretamente lutar. Eles iam mandar os mais pobres que estavam sob o comando deles. Mas a maioria das tropas era formada justamente por esses caras. E aí, quando essa população mais pobre ela percebe que o poder dela é muito maior do que o dos senhores que estão liderando o movimento, eles se revoltam dentro do próprio movimento. E a revolta deixa de ser elitista, ou seja, deixa de ser promovida pela elite, que eram os senhores de engenho, e passa a ser uma revolta popular e anti-escravista. Então o movimento que começa como um movimento exigindo o regresso de Dom Pedro I, logo se torna um movimento de melhoria de condição de vida, de abolição da escravatura, e um movimento que luta pela melhoria de vida da população mais pobre. A maioria dessa população pobre morava em cabanas, que se localizavam nas periferias dos engenhos, e a situação desses lugares era de extrema pobreza, por isso que esses caras eram chamados de cabanos, por morarem em cabanas. Quando Dom Pedro I morre lá em Portugal, a gente comentou isso nas últimas aulas, a revolta ela perde força. Quando a revolta perde força, os ricos pulam fora de vez desse barco. Eles já não tinham tanto controle sobre o movimento, a gente acabou de falar, que a população mais pobre, por ter mais presença e maior número dentro do movimento, acaba tomando um pouco do seu papel de liderança e acaba mudando os objetivos da revolta. Mas agora que Dom Pedro I morreu, e o principal objetivo desses ricos do Partido Português era justamente que o Dom Pedro voltasse, quando ele morre, eles abandonam de vez o movimento.
E além disso, eles passam a apoiar os governantes das províncias de Pernambuco e Alagoas. Ou seja, eles não só deixam o movimento, eles passam a apoiar os governantes que estavam lutando constantemente para acabar com o movimento. Então eles trocam de lado. Eles deixam os pobres à sua própria mercê e vão ajudar os governantes a acabar com o movimento. Um movimento que antes eles estavam liderando. Mas quando eles viram que a população mais pobre tomou o controle e que o foco da revolta mudou, eles vão pular fora do barco. Vão jogar toda a culpa nas costas dos mais pobres e vão passar a tentar acabar com o movimento de revolta. E aí, graças a essa pressão que o governo vai impor sobre os revoltosos, em 13 de março de 1834, os cabanos vão ser cercados pelas tropas do governo que exigiram sua remissão. Só que muitos ainda vão continuar a resistir. A situação antes deles se revoltarem era bastante ruim. Eles viviam em situação de extrema pobreza, passando muitas dificuldades. Então eles não iam se render tão fácil assim. Para tentar remediar essa situação, os governantes vão prometer anistia aos revoltosos. Ou seja, eles vão ser perdoados se eles se entregarem. Não ia dar nada para eles. Eles iam se entregar e iam sair com vida e livres desse movimento. Não iam ter repercussões negativas. Só que quando eles se entregaram, graças a essa promessa de perdão, a maioria vai ser preso. O governo não vai honrar um acordo e vai mandar prender eles mesmo assim. Os poucos que continuaram resistindo vão se render em maio de 1835. Só que o líder do movimento, o Vicente de Paula, vai fugir para o sertão. Grande parte dos cabanos foi morto, a maioria presa, e o Vicente de Paula, que era o líder do movimento, fugiu. Quando isso acontece, o movimento dos cabanos estava de vez acabado e o governo conseguiu suprimir essa revolta. No mesmo ano que acabou a Guerra dos Cabanos, vai começar outra revolta, dessa vez lá na Bahia, a Revolta dos Malês. Nos dias 24 e 25 de janeiro de 1835, vai ocorrer na cidade de Salvador uma revolta de escravos muçulmanos. Uma parte da África era muçulmana, devido à proximidade deles com o Oriente Médio. Então, quando os portugueses estavam trazendo os escravos para trabalhar aqui no Brasil, eles não se ligavam na religião dos africanos, eles não estavam nem aí para os africanos, eles só queriam alguém para trabalhar. Então eles escravizavam qualquer um, e muitos muçulmanos foram escravizados. Era chamado de malês. O plano de ação dos malês foi organizar uma grande revolta na capital da Bahia. Só para enfatizar, tanto a Guerra dos Cabanos, que a gente acabou de falar, quanto a Revolta dos Malês, que a gente está falando agora, não são movimentos que vão surgir da noite para o dia. Ninguém vai acordar um dia e pensar, vamos fazer uma revolta amanhã. Não, os dois movimentos foram extremamente planejados durante meses, foram pensados, e especialmente a Revolta dos Malês, a gente vai ver isso. Então a ideia era organizar uma grande revolta de todos esses escravos muçulmanos, e a ideia do que eles queriam fazer era mais ou menos isso. Eles queriam acabar com o catolicismo, visto que eles eram muçulmanos. Eles iam assassinar e confiscar o bem de todos os brancos e mulatos. E eles iam implementar uma monarquia islâmica e escravizar todos aqueles que não fossem muçulmanos. Essa era a ideia deles. Os líderes do movimento ficavam encarregados de buscar e reunir armamentos e elaborar o plano para lutar contra os senhores e realizar o plano deles. A ideia era invadir um engenho, matar os senhores, libertar os escravos e continuar indo por todos os engenhos que eles achassem até chegar na capital, tomar o governo e fazer o que eles queriam fazer. Para contextualizar, os malês portavam ao redor do pescoço um patuá, que era um saco de couro onde eles colocavam pedaços do Alcorão. O que permitiu que eles se organizassem dessa maneira veio do fato deles serem escravos alfabetizados. Eles sabiam árabe e por conta disso eles eram determinados como escravos de ganho. Os escravos de ganho não ficavam diretamente trabalhando nos campos. Eles iam até as cidades, prestavam qualquer tipo de serviço que eles conseguissem e quando eles voltavam para o engenho, eles ofereciam tudo que eles tinham ganho naquele dia para o senhor de engenho dele, para o dono dele. Então isso permitia que os escravos saíssem, andassem, encontrassem outros escravos. Isso permitiu que durante muito tempo eles conseguissem organizar esse movimento, que eles conseguissem pensar em o que eles iam fazer. E mais recentemente os historiadores descobriram que aqui no Brasil, por conta desses escravos muçulmanos, existia uma grande estrutura, existia uma hierarquia com o líder desses escravos muçulmanos.
Então eles estavam muito bem organizados aqui no Brasil. E eles se unificavam e se juntavam justamente por essa questão da fé islâmica deles. E saber ler era um diferencial, o que permitia que eles conseguissem se comunicar através de bilhetes, através de recados, com mais facilidade. Só que o plano deles foi delatado um pouco antes de acontecer e as forças policiais vão ser acionadas para acabar com esse movimento. Os revoltosos foram cercados e depois de um violento conflito morreram aproximadamente 70 escravos, alguns soldados, e foram presos mais de 200 pessoas acusadas de participar dessa revolta. Alguns foram forçados a trabalhar no campo e ser açoitados pelos senhores, outros foram mandados novamente para a África, mas isso de forma alguma foi um benefício, porque eles eram deixados em qualquer lugar, longe da sua terra natal, longe dos parentes, longe da família, e alguns outros, principalmente os líderes desse movimento, aqueles que estavam planejando essa revolta, foram condenados à morte. Como eles estavam bem organizados e a fé islâmica tinha presença entre esses escravos muçulmanos, as autoridades vão encontrar livros, textos, tudo em árabe. E aí, por conta disso, por medo de uma nova revolta e por medo de que os muçulmanos pudessem estar planejando algo ainda maior, o governo vai impor uma série de restrições aos muçulmanos. Vai proibir que os escravos negros muçulmanos circulem pelas cidades, como eles faziam como escravos de ganho. Vai proibir reuniões religiosas islâmicas de qualquer natureza, tudo isso temendo que um novo movimento de revolta, como a revolta dos malês, ocorresse novamente. E aí, pela segunda vez, o governo consegue acabar com o movimento de revolta. Ainda mais ou menos no mesmo período, indo de 1835 a 1840, então passando pelo período das duas regências, tanto do Feijó quanto do Araújo Lima, dessa vez vai acontecer no Pará e vai ser denominado de cabanagem. Não confundir com Guerra dos Cabanos. A Guerra dos Cabanos, ou Cabanada, foi um movimento que aconteceu lá em Alagoas e Pernambuco, e a cabanagem vai acontecer no Pará. O Pará era uma província isolada e muito pobre. A população vivia em condição miserável, próximo aos rios em cabanas, e por isso também o nome do movimento. Eram como as elites se referiam aos mais pobres. Buscando melhoria de vida, muitos desses ribeirinhos se manifestavam, e eles promoviam protestos pedindo melhorias, pedindo mais cuidado, pedindo melhores condições para viver mesmo. No início de 1835, os irmãos Vinagre, que eram 3 irmãos, e o Eduardo Angelim vão conduzir os cabanos, ou seja, a galera que estava se revoltando, que queria mudança, que queria melhoria, vão conduzir cabanos, negros e índios à conquista do governo de Belém. Então eles vão reunir toda essa galera que está insatisfeita, que está querendo melhoria, e vão liderar esses caras para tomar o governo. Os cabanos vão conquistar a cidade e graças a isso vão conseguir muito material bélico, basicamente armas e munição. Então eles estavam agora protegidos e estabelecidos na cidade de Belém. Os líderes do movimento vão nomear o Félix Malcher como presidente do Pará. Só que o Malcher não era representante da população, mas sim da elite. Ele era um cara rico. E o movimento era popular. Eram as pessoas que viviam vidas miseráveis lutando por uma melhor condição de vida. Isso vai levantar a suspeita dos outros líderes do movimento, que vão acabar retirando ele do cargo. Esse movimento vai ser baseado em bastante desorganização e traição. As pessoas não confiavam muito umas nas outras. E o episódio com o Malcher evidenciou isso. Ele estava ali por ganho próprio. Ele representava a elite e não a população. E aí, por conta disso, dessa desorganização, dessa traição, dessa falta de liderança, vai facilitar com que as tropas do governo intervissem ali no movimento. Vão entrar em conflito com os revoltosos e vão acabar com essa revolta, com a morte de mais ou menos 100 mil pessoas, na grande maioria negros, índios, escravos e mestiços, que foram justamente aqueles que se revoltaram. Então, são 3 movimentos de revoltas que aconteceram num período curto de tempo por vários lugares do país, que só evidenciavam que a situação estava ruim. Desde o Dom Pedro I a situação não estava legal. A regência trina não estava dando conta de resolver os problemas da população mais pobre. A fome, a miséria, isso tudo afetava a população brasileira. E era óbvio que esses movimentos buscavam melhorar isso. Cada um à sua maneira, cada um em uma parte do Brasil, todos eles tinham a mesma ideia,
melhoria de condição de vida para aqueles mais pobres. Mesmo que às vezes ele fosse iniciado pela elite com algum outro propósito, a força da população sempre se tornava mais evidente com esses movimentos. E é óbvio que o governo, que estava tentando se estabelecer ali na regência trina e depois na regência una, não ia permitir que essas revoltas se espalhassem pelo Brasil. Enquanto de um lado a gente tinha a população lutando por melhorias de vida, a gente tinha do outro um governo que estava tentando se estruturar e que não podia permitir essas revoltas pelo Brasil. Então ela vai lidar com esses movimentos utilizando a força e suas tropas para acabar e matar os revoltosos. A gente ainda tem mais alguns movimentos de revolta para falar, como a Sabinada, a Balaiada e a Guerra dos Farroupos. Mas para ela não ficar muito chata e muito cansativa, a gente vai continuar na próxima aula. Isso, nessa aula a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.